A verdadeira origem do homem. Esta noite, reunidos, vamos começar nossa palestra em relação, precisamente, com o enigma do homem, que é necessário conhecer, com o propósito de formarmos uma ideia clara sobre nós mesmos. Antes de tudo, convém que tratemos de conhecer a origem do homem, de onde veio e qual foi, pois, o motivo fundamental de sua existência. Muito é o que se tem dito sobre o homem e é necessário entrar em um terreno mais profundo. Atualmente vive, sobre a face da Terra, uma população de cerca de uns 4.500 milhões de pessoas. O que povoa a face da Terra, obviamente, é a raça ária. Os continentes atuais estão densamente povoados: Europa, América, Ásia, África, Oceania. São 5 continentes onde se desenvolve uma humanidade. Se perguntamos nós de onde saiu esta humanidade, qual sua origem, pensam acaso, vocês, que esta humanidade, que povoa os 5 continentes, teve sua origem neles? Encontrarão-se restos humanos nas grutas de Grimaldi e Cro-Magnon, e tem-se tratado de reconstruir a história, ou a pré-história, sobre as raças de Grimaldi e de Cro-Magnon. Encontrarão-se ossadas de gigantes. No Brasil se encontrou um esqueleto humano, pois, de vários metros, como de 6 ou 7 metros de estatura, em distintas partes se tem encontrado esqueletos de gigantes. Também se tem encontrado esqueletos, sobretudo nas cavernas de Cro-Magnon, de seres humanos que parecem simplesmente gorilas, orangotangos, ou algo pelo estilo. De tudo isto se deduziu, equivocadamente, que a raça humana possivelmente veio dos símios ou dos macacos. A teoria de Darwin teve muita ressonância em sua época e pensou-se que o homem vinha do macaco. Este assunto inquieta muito a humanidade de tempo em tempo. Trata-se de saber se o homem veio do macaco, ou o macaco veio do homem, quem veio de quem. Por épocas, se apazigua esta inquietude, por épocas, ressurge novamente a mesma inquietude. Por aí um pseudocientífico, uma espécie de menino mimado da mamãe, teve a ideia de que a raça humana vinha dos selvagens, dizia ele, e claro, isto gostou muito à mamãe, mas ao fim e ao cabo não resolveu nada. Quem veio de quem? Não penso que toda esta população, dos 4.500 milhões que povoam o mundo atualmente, tenham vindo destes 5 continentes. Não o penso, porque resulta que o mundo mudou sua fisionomia várias vezes. Antes de ter esta fisionomia que vocês veem no mapa, ou em qualquer hemisfério, teve outra fisionomia distinta. Há mapas mais antigos, existem mapas diferentes que se têm encontrado em outros recantos do mundo, onde a fisionomia da Terra parece distinta. Assim, não tem tido sempre os mesmos continentes, nem tem tido sempre a mesma fisionomia. Em outro tempo, teve outra fisionomia distinta. O que hoje são polos, era Equador, e o que hoje é Equador, foi polos. Então, os atuais continentes não existiam, ou existia parte deles, que surgia do fundo dos mares, e havia um continente densamente povoado, que estava localizado no Oceano Atlântico. Assim que a fisionomia do mundo era distinta. Então não creio, de modo algum, que a origem da raça humana esteja nos atuais continentes. Quando a raça humana se desenvolveu na antiga Atlântida, foi muito diferente. Os símios, ou espécie de homem-símios encontrados nas grutas de Cro-Magnon e de Grimaldi, e outras cavernas, pertencem mais bem a descendentes involutivos, ou a degenerações da raça dos Atlantes. Eu digo que assim como existe a evolução nas plantas, e a involução também, que assim como existe a evolução nos animais, e a involução também, ou nos humanos, etc., também tem que existir a evolução e a involução nas civilizações. Por exemplo, quando se conversa com certas tribos do mundo, situadas já no Ocidente ou no Oriente, se dá conta de que tem por trás de si enormes civilizações, que têm ou conservam em sua memória, lendas que correspondem a seus antepassados, antepassados desaparecidos, e de antiquíssimas civilizações, e falam de tais antepassados com muito êxtase. Os mesmos canibais, que parecem tão primitivos, por trás de si têm tradições enormes, conservam tradições de épocas imemoriais, de enormes cidades, etc., etc., etc. Então, não são primitivos, são simplesmente degenerados, involutivos. Certas tribos muito cruéis e sanguinárias, selvagens, são involuções, ou descendentes de antigas civilizações. É difícil encontrar, hoje em dia,
pessoas verdadeiramente primitivas, e é que as raças humanas evoluem e involuem. Antes de que existissem estes 5 continentes, repito, existia a Atlântida. Hoje por hoje, estamos muito enamorados da civilização moderna, nos maravilham seus foguetes atômicos que viajam rumo à Lua, ou à esfera de Júpiter, ou ao mundo Vênus, nos surpreendem os experimentos atômicos, as investigações fisiológicas, o estudo sobre as células vivas, etc. Estamos tão fascinados nós com estes experimentos, que firmemente chegamos à conclusão de que é a civilização mais poderosa que tem existido no mundo. Caímos em uma espécie de sistema geocêntrico. Digo assim, porque em outros tempos vocês sabem muito bem que se acreditava que todos os astros giravam ao redor da Terra, na Idade Média, pois nós temos caído em uma espécie assim como de geocentrismo, quando pensamos que toda a história do mundo tem que girar ao redor de nossa tão cacarejada civilização. Penso que se necessita uma espécie de heliocentrismo moderno, de um novo Newton que seja capaz de nos demonstrar que nossa tão cacarejada civilização não é mais que uma das tantas e tantas civilizações que tem existido no planeta Terra. Um dia chegará em que se poderá demonstrar isto concretamente. Há sistemas, há métodos, por meio dos quais podes evidenciar o fato de que por trás da civilização nossa, que parece tão reluzente, existiu outra civilização mais poderosa que a nossa. Bom, quero referir-me agora, enfaticamente, aos famosos anais acásticos da natureza, à memória da natureza, e é que a natureza tem memória. Os experimentos com o carbono 14, por exemplo, nos têm demonstrado que a Lua é mais antiga que a Terra, e também nós podemos demonstrar que há sistemas mediante os quais é possível ler as memórias da natureza. Os registros acásticos são uma realidade, um dia cairão nas mãos dos cientistas, não o nego. Nós, os gnósticos, temos procedimentos mediante os quais podemos estudar os registros acásticos da natureza. Quem quiser estudar esses registros acásticos, terá que desenvolver de forma extraordinária o lótus dos 1000 pétalos, que está relacionado com a glândula pineal, o chakra sahasrara, e os poderes latentes que se encontram na glândula pituitária, o lótus dos 2 pétalos e as 96 radiações. Este par de glândulas são extraordinárias. Desenvolvidas, nos dão acesso ao ultra, às extrapercepções, e também aos registros acásticos da natureza. Quando se estuda os registros acásticos da natureza, vê-se neles espécie de películas viventes, a modo de películas viventes, toda a história da Terra e de suas raças. Os sábios que têm podido estudar os registros acásticos, sabem que a Atlântida foi uma realidade, que foi um enorme continente que se estendia desde o sul para o norte. Este gigantesco continente serviu de cenário para a raça que nos precedeu no curso da história. Refiro-me à grande raça dos Atlantes, que era uma raça de gigantes, por isso é que a lenda dos séculos nos fala do gigante briareu, o dos 100 braços, uma raça de verdadeiros ciclopes. Tal raça chegou a ter uma civilização poderosa, milhões de vezes mais poderosa que a nossa, em matéria de transplantes, transplantavam vísceras de toda espécie, fígados, rins, coração, e logravam até o transplante de cérebros, isso foi formidável. No campo da física nuclear, conseguiram o iluminado atômico de forma massiva. Todas as cidades usavam o iluminado atômico, os campos estavam iluminados por energia nuclear, suas casas por energia atômica. Dentro do terreno da mecânica, posso assegurar-lhes que seus automóveis não só eram anfíbios, mas podiam também voar pelos ares e eram impulsionados por energia nuclear. Extraíam a energia, não somente do urânio e do rádio, mas de muitos outros metais, e de muitos grãos vegetais também, e lhes saía muito barato. Em matéria de navegação aérea, tiveram naves mais poderosas que as atuais, verdadeiros barcos voadores, ou navios voadores, impulsionados por energia nuclear. Viagens à Lua, fizeram as melhores que as que estão fazendo agora tírios e troianos. Tiveram foguetes atômicos surpreendentes, com os quais viajavam à Lua, e não somente desciam na Lua aqueles astronautas, desciam também em qualquer planeta do Sistema Solar. De maneira que nós não lhe chegamos nem aos calcanhares com nossa tão cacarejada civilização e esta pseudosapiência moderna, não lhe chegamos nem aos calcanhares, não servimos nem para limpar-lhes o pó dos sapatos aos atlantes. Em questões de anatomia e de biologia, fizeram progressos que nem remotamente suspeitamos, Quetabel, a dos tristes destinos,
uma rainha Atlante, logrou conservar-se viva, e com toda a sua juventude, durante milhares de anos. Desgraçadamente, e eis aí como se iniciou a decadência da civilização Atlante, ela estabeleceu uma antropofagia solar, digna de lamentar-se. Assim começou a degeneração ou involução dos Atlantes. Sacrificavam-se, então, donzelas, jovens, etc., aos deuses, com tais ou quais propósitos. Logo, esses cadáveres, qualquer cadáver sacrificado jovem, era levado ao laboratório e ali se lhes extraíam determinadas glândulas que necessitava a famosa Quetabel, a dos tristes destinos, e essas glândulas serviam para substituir glândulas gastas de Quetabel. Mas não somente se extraíam, dos cadáveres, simplesmente as glândulas físicas, não. Hoje os famosos cientistas modernos estão tão degenerados, que já não sabem manejar os princípios da vida. Os sábios atlantes sim sabiam manejar os princípios vitais, contidos nas glândulas endócrinas. Não ignoravam, os sábios atlantes, que as vibrações do éter, ou melhor diríamos os tattvas, entram nas glândulas endócrinas, ou pequenos microlaboratórios que produzem hormônios, e jamais voltam a sair de lá porque se transformam em hormônios. Isso não ignoravam jamais os sábios atlantes. Sabiam manejar esses tattvas ou vibrações do éter universal. Quando faziam um transplante de glândulas a Quetabel, faziam-no conjuntamente com o manejo dos tattvas. Manipulavam as vibrações do éter ou princípios da vida. De maneira que esses cientistas eram imensamente superiores aos endocrinologistas modernos, que nada sabem destas coisas, que ignoram até a existência dos tattvas, pois nunca se tem tomado a moléstia de estudar a Ramaprasad, ou ao Dr. Krumheller. Foram enormemente avantajados os atlantes. Existia uma universidade atlante maravilhosa. Quero referir-me, de forma enfática, à Sociedade Acaldana, uma verdadeira universidade de sábios. Estes estudaram a lei do eterno Heptaparaparshinok, a lei do sete, maravilhosamente, aprenderam a concentrar os raios solares para fazê-los penetrar em determinadas câmaras, sabiam transformar os 7 cores do prisma solar, ou seja, tiravam a positiva ou diapositiva dos raios do prisma solar. Uma coisa é ver os 7 cores prismáticos, e outra coisa é transformá-los de forma positiva, tirar-lhes a positiva. Os cientistas modernos têm estudado os 7 cores fundamentais do espectro solar, mas não lhes têm tirado a diapositiva a esses 7 cores. Os sábios atlantes sabiam tirar-lhe a positiva real aos 7 cores do prisma solar, com essa positiva dos 7 cores, realizavam verdadeiros prodígios. Recordo, ao efeito, o caso de 2 sábios chineses que fizeram experimentos, também ao estilo atlante, com os 7 cores do espectro solar. Tirando a positiva, por exemplo, dos 7 cores, puseram por exemplo, ópio, ante um raio colorido e então viram como o ópio se transformava em outra substância. Puseram um pedaço de bambu, umedecido em determinada substância ante uma cor azul, por exemplo, positiva, não negativa do espectro, e viu-se como esse bambu se tingia firmemente com o azul. Fez-se passar, por exemplo, o som, tais notas, por exemplo, a nota dó, ré ou mi, em combinação com determinada cor, e viu-se como a nota alterava a cor, lhe dava outra cor completamente diferente. Usaram-se os 7 raios, em sua forma positiva, para realizar prodígios no continente Atlante, estudou-se a fundo a lei do eterno Heptaparaparshinok. Um sábio, que usava leite de cabra misturado com resina de pinheiro sobre uma placa de mármore, viu como ao decompor-se aquela leite com a resina, formava 7 camadas distintas, induziu-o, na Atlântida, a estudar a lei do eterno Heptaparaparshinok, a lei do 7. Os atlantes, pois, conseguiram fazer verdadeiras maravilhas no terreno da ciência. Eram cientistas e eram magos ao mesmo tempo, criavam um robô e a esse robô dotavam de um princípio inteligente, de um elemental vegetal ou animal que fazia às vezes de alma ou espírito do robô. De maneira que aqueles robôs se converteram em verdadeiras criaturas viventes que serviam a seus amós, a seus senhores. Essa raça atlante existiu antes de que existisse a atual raça humana. Tiveram enormes cidades, mas desgraçadamente degeneraram, como disse, criaram a bomba atômica e ainda armas mais mortíferas, e na guerra devastarão-se cidades inteiras, múltiplas cidades converterão-se em um holocausto, ou em holocaustos atômicos.
Se cremos ser nós os sábios mais grandes do universo, estamos equivocados, porque por trás de nós existiu uma raça mais poderosa, mais civilizada, mais culta. Em verdade que nós, junto a eles, não somos senão bárbaros, incivilizados e incultos. Lástima que a Atlântida se tivesse degenerado, e é que toda raça nasce, cresce, se desenvolve e morre. Na decadência da raça Atlante, sucederam coisas horríveis. A humanidade degenerou, nos vícios, por certo, no homossexualismo, no lesbianismo, nas drogas, etc., etc., etc. Abusou-se de tudo, já no tempo da degeneração, e obviamente tinha que ser destruída essa raça. Que teve 7 subraças. Ninguém o pode negar, mas ao fim degenerou. Os sábios da sociedade acaldana fizeram experimentos notáveis, foram os primeiros que usaram a esfinge, que colocaram frente à universidade. Muito mais tarde, no tempo, quando os sábios da sociedade acaldana compreenderam que uma grande catástrofe se aproximava, emigraram para um pequeno continente que se chamava Grabonsi, refiro-me ao continente africano, que em princípio era pequeno. Mais tarde, novas terras que emergiram do fundo dos mares fizeram grande o continente de Grabonsi, hoje África. Os membros da sociedade acaldana se situaram, ao princípio, para o sul do continente africano, depois emigraram para Cairona, hoje Cairo. Nas terras de Níbia, do Nilo, ou do Egito, e ali estabeleceram sua famosa universidade e a esfinge, frente à mesma. As garras do leão da esfinge representam o fogo, a cabeça da esfinge representa a água, as patas de touro da esfinge representam o elemento terra, as asas da esfinge representam o elemento ar. 4 são as virtudes que se necessitam para poder chegar alguém à autorrealização íntima do ser, a que ter o valor do leão, a inteligência do homem, as asas do espírito e a tenacidade do touro. Só assim é possível chegar à autorrealização íntima do ser. A sociedade acaldana em Cairona, hoje o Cairo, estabeleceu um templo de astrologia. Então estudavam-se os astros, não com telescópios, como se faz hoje em dia, mas com o sexto sentido. Quando se examinam as pirâmides, sobretudo a Grande Pirâmide, vêem-se, a modo de tubos, certos canais que vão desde o fundo, desde a profundidade de uma cripta subterrânea para cima, para a parte superior da pirâmide. Muito se tem pensado ou conjeturado sobre tais canais, mas esses eram telescópios, e o observatório não estava acima, mas abaixo, no fundo mesmo da cripta. Ali colocava-se um recipiente com água, em determinada data sabia-se que tal astro seria visível, e certamente refletia-se na água. Os adeptos da astrologia observavam, na água, ao astro em questão, não somente com as faculdades físicas, mas psíquicas. Em vez de olhar para cima, olhavam para baixo, para a água, e ali na água, com o sexto sentido, estudavam os astros. Os irmãos da sociedade acaldana, os grandes sábios, eram astrólogos muito sábios. Nascia uma criança, e imediatamente levantavam-lhe seu horóscopo. Não horóscopos ao estilo moderno, não horóscopos meramente convencionais e cotizados, não, aquilo era muito distinto, os sábios astrólogos olhavam os astros diretamente. Com procedimentos que hoje se ignoram, podiam ler o horóscopo das crianças, em um 100% por certo, jamais falhavam em suas profecias nem em seus cálculos. Aos crianças se casavam em Cairona desde recém-nascidos, sabia-se qual ia ser seu esposo, aí se os desposava. Não quer dizer que, por tal motivo, fossem viver juntos desde um princípio, pois isso seria absurdo, mas já sabia a menina recém-nascida, qual ia ser seu marido, e o varão, a seu tempo e a sua hora, era informado de quem ia ser sua mulher. Cumprida a maioridade, uniam-se em matrimônio. Os cidadãos orientavam-se, com precisão matemática sob a direção daqueles astrólogos, em sua profissão, em seu ofício, em sua ocupação. Sabiam eles muito bem para que tinha nascido cada cidadão, para que servia cada homem, pois todo homem serve para algo. O importante é saber para que serve, e estes sábios astrólogos sabiam para que servia cada criatura que nascia, e nunca falhavam, eram sábios da sociedade acaldana. Eles saíram da Atlântida, antes de que os terremotos e maremotos fizessem estremecer aquele continente. Saíram a tempo, pois sabiam demasiado do fim que se aproximava. E claro, quando veio a revolução dos eixos da Terra,
quando os polos se converteram em Equador, quando o Equador se converteu em polos, quando os mares se deslocaram e a Atlântida se fendilhava para submergir no fundo do tenebroso oceano, os atlantes, inquestionavelmente, já tinham sido advertidos. Foi então quando as multidões, esplendidamente vestidas, reunirão-se nos templos, um deles foi o templo de Ramu. Joiadas as mulheres e os homens esplendidamente vestidos, clamavam dizendo: Ramu salva-nos! Ao fim, apareceu Ramu no altar. As multidões choravam pedindo-lhe: salva-nos! Ramu lhes contestou: vós perecereis, com vossas mulheres e com vossos filhos, com vossos bens e com vossos escravos, já vó-lo tinha advertido. A que vem esta súplica? E assim como todos vocês morrerão, assim também virá uma nova civilização que se levantará em terras novas, referindo-se à nossa raça ária, e se eles procederem como vocês têm procedido, perecerão também. É necessário saber que é mais indispensável dar que receber, e saber dar o que se recebe. Bom, de nada serviram as palavras de Ramu. Contam que a fumaça e as chamas afogaram suas últimas palavras, afundou-se a Atlântida, com todos seus milhões de habitantes. Hoje jazem palácios inteiros, lá, no fundo do oceano, e servem de habitação às focas e aos peixes, cidades inteiras se encontram submersas no fundo do Oceano Atlântico. Pereceu esse gigantesco continente, maior que toda a América junta, desde o Canadá até a Argentina e Chile. Enorme continente, com uma poderosa civilização. Assim que, nós, senhores, não temos nada muito especial. A civilização atual não é a primeira, tampouco será a última, nem é a mais elevada, nem é a mais grandiosa, até agora tem sido a mais pobre, a mais degenerada. Podemos acaso nós, atualmente, conquistar o espaço? Já somos capazes de viajar em foguetes atômicos a Marte, a Mercúrio ou a Vênus. O que está em projeto? Sim, podem haver lindos projetos, mas atualmente, já o fazemos? Em matéria de transplantes, já se transplantam cérebros? Já somos capazes de criar robôs, dotados de princípios inteligentes? Nada disso, nós não temos por que ter a presunção de ser os mais poderosos. E está, nossa tão cacarejada civilização moderna, perecerá, e de toda esta perversa civilização de víboras, não ficará pedra sobre pedra. Babilônia Grande, a mãe de todas as fornicações e abominações da terra, será destruída antes de muito pouco tempo. Sentimos-nos muito grandes com nossos aviões supersônicos, cremos que somos os Amós da criação, mas antes de pouco não ficará nada, absolutamente nada, desta perversa civilização de víboras. Assim que antes de que existisse esta raça que povoou os 5 continentes, existiu a raça Atlante. Descendentes de Atlântida, estão os Maias, por exemplo. Os Maias emigraram, já para o Tibete, já para o Egito, já para a América Central. Parece incrível, mas no Tibete ainda se fala Maia, e a língua Maia é uma língua sagrada, ritual, do Tibete. Recordemos que o Nagamaya é muito similar. Jesus de Nazaré aprendeu Maia no Tibete. Aquela frase de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor, Senhor, dizem alguns, como me haveis glorificado, outros dizem, Senhor, Senhor, por que me haveis abandonado? Bom, tal frase não é hebraica. Por isso, quando os judeus escutaram que o Cristo dizia de Eli, Eli, lama sabachthani, disseram a si mesmos, mas, este chama a Elias, que língua é esta? Não entenderam, creram que chamava a Elias para que viesse salvá-lo. No entanto, qualquer indiozinho de Yucatão ou da Guatemala, traduz a você a frase de Eli, Eli, lama sabachthani, porque resulta que a Maia não é hebraica. Por isso não a entenderam os judeus, e significa, de acordo com os maias e a tradução que eles dão me oculto na prelva da tua presença, é uma frase ritual maia. Os turanios também foram sobreviventes da Atlântida, desditadamente dedicados à magia negra. Lograram chegar até o Tibete também, para o colmo dos colmos, como os escolhidos ários, e emigraram para a Pérsia Antiga. A grande lei ao fim pôde vencê-los e foram destruídos. Os Pele Vermelha são descendentes da Atlântida, nossos antepassados, antigos naúas, zapotecas,
toltecas, etc., vieram originalmente da Atlântida. Quase todas as tribos da América descendem de Atlântida. Assim que à medida que se avança nesses estudos, dá-se conta de que a raça atual não teve sua origem, como supõem muitos, nos mesmos continentes que habitamos. A raça atual vem de outra raça, vem da Atlântida. Não vem dos símios, dos orangotangos, dos macacos, como supõe, neciamente, Mr. Darwin e seus sequazes. Descende, repito, do tronco Atlante, e isso está demonstrado. Mas os Atlantes, com toda sua poderosa civilização, por sua vez não descendem do continente Atlante. Os Atlantes, com toda sua civilização, foi grandiosa, mas os Atlantes não descendem de Atlântida, descendem da Lemúria. A Lemúria foi um continente ainda mais antigo que o continente Atlante. Os Lêmures habitaram em um continente que existiu no Oceano Pacífico. Tratava-se de um gigantesco continente que se estendia naquele mar enfurecido, um enorme continente que cobria quase toda a área do Pacífico, maior que a Atlântida, maior que a Europa, maior que a Ásia. A civilização Lemur, obviamente, também foi poderosa. Os Lêmures foi uma raça de gigantes ciclópicos, de cíclopes, normalmente podiam ter estaturas de 4, 5 e 6 metros. Eram gigantes, era a raça dos gigantes. A Lemúria teve uma poderosa civilização também, enorme, formidável. Na Lemúria levantaram enormes cidades ciclopes, rodeadas de muralhas de pedra e de lava de vulcões. Muita gente habitou também nos campos, como agora. Ao princípio, na época pré-lemúrica, podemos dizer-lhes a vocês que existiu uma raça de hermafroditas lêmures. A divisão em sexos opostos foi na época pós-lemúrica. Assim, podemos dividir a Lemúria em duas metades, ou a raça lemúrica em dois tempos. Primeiro tempo, existência dos hermafroditas. Segundo tempo, divisão da raça em dois sexos. Olhemos a raça humana. Em um princípio, como hermafroditas, não existiam os sexos separados, a raça era hermafrodita. Então cada indivíduo sagrado lemur tinha os órgãos sexuais, masculino e feminino, totalmente desenvolvidos. Reproduziam-se mediante o sistema de gemação. Aquele hermafrodita eliminava, de seus ovários, naturalmente, mediante o menstruo, em determinado tempo, um óvulo ou ovo perfeitamente desenvolvido, do tamanho que pode ser como o de uma ave, com sua envoltura calcária completa. Esse ovo, colocado em um ambiente especial, dentro de seu interior, gestava uma nova criatura. E ao fim, quando essa criatura saía da casca, alimentava-se dos seios do pai e mãe normalmente. Assim reproduziam-se os lêmures. O ato sexual não existia, porque cada indivíduo era completo, por si mesmo. Sua reprodução era mediante o sistema de gemação. Mas sucedeu que quando chegou a época pós-lemúrica viu-se claramente que algumas crianças nasciam com um órgão sexual mais acentuado que outro, algumas nasciam com o órgão masculino mais desenvolvido que o feminino, ou vice-versa. E tal processo foi-se fazendo cada vez mais notório, até que ao fim sucedeu que nasceram crianças unissexuadas, varões ou fêmeas. Porém, este processo de divisão em sexos opostos, realizou-se através de vários milhares, talvez 1 milhão de anos, não foi da noite para o dia. Por isso se diz que Eva foi tirada da costela de Adão, é um símbolo, para representar a divisão em sexos opostos. Quando já veio a divisão total em sexos opostos, então necessitou-se da cooperação para criar. O menstruo seguiu existindo na metade feminina, no elemento feminino, mas já esse óvulo nascia infecundo ou vinha infecundo. Necessitava-se a cooperação com o sexo masculino, para que o óvulo fosse fecundado e assim poder reproduzir a espécie. Os Elohim criadores, os Kumarats, reuniam as pessoas para a reprodução, em determinadas épocas do ano. Era de admirar-se como essas raças, essas tribos, viajavam de um a outro lugar para ir, assistir em determinadas datas aos templos onde haviam de reproduzir-se. O ato sexual jamais se realizava fora do templo, esse sacramento somente se realizava no templo, era um sacramento do templo, e os casais, homem e mulher, nos pátios empedrados dos templos uniam-se sexualmente para criar, sob a direção dos Kumarats. A humanidade gozava das faculdades espirituais, podia perceber, perfeitamente, todas as maravilhas da natureza e do cosmos.
Sua capacidade de visão lhe permitia ver a metade de um Outapaunas, ou seja, a metade da totalidade das tonalidades da cor universal. Bem sabemos nós que um Outapaunas consta de 5,5 milhões de tonalidades da cor. A audição era penetrante, como para poder captar as sinfonias do universo. O olfato era tão aguçado, que podia perfeitamente superar ao dos cães hoje em dia. Era uma humanidade que podia usar, em seu alfabeto, 51 vogais e 300 consoantes articuláveis. Não havia degenerado, pois, o poder do verbo, da palavra, falava-se na língua universal, que tinha poderes sobre o fogo, sobre o ar, sobre as águas e sobre a terra. Era uma humanidade superior, milhões de vezes superior à nossa, construiu poderosas civilizações e também soube utilizar a energia do átomo e dos raios cósmicos, teve naves, com as quais viajou através do espaço infinito, naves maravilhosas. Qualquer ser humano, na Lemúria, podia viver uns 12 a 15 séculos, ou seja, algo mais de 1000 anos. Era uma raça forte, vigorosa, podia, perfeitamente, pegar uma enorme pedra e lançá-la com grande força, lá longe, uma pedra que necessitaríamos nós, para movê-la, de uma poderosa grua, e talvez nem com grua o fizéssemos. Assim que os lêmures foram uma raça vigorosa, muito forte. No entanto, a origem da raça dos lêmures tampouco esteve no Pacífico, como se crê. Os antepassados da Lemúria estiveram no continente hiperbóreo, que como espécie de ferradura, cerca ao redor do Polo Norte e do Polo Sul. No continente hiperbóreo existiu uma raça poderosa de andrógenos, já não de hermafroditas, mas de andrógenos. Não uma raça que, simplesmente, pudesse pousar sobre a crosta terrestre, como os lêmures. Não, os hiperbóreos foram diferentes, flutuavam na atmosfera daqueles dias. No entanto, criaram sua civilização. Muitos pensaram que os hiperbóreos jamais conheceram a guerra, mas em realidade de verdade, sim, houve uma raça de hiperbóreos que soube fazer guerras. Então, os reinos mineral, vegetal, animal e humano, se misturavam muito. Existiam minerais vegetais e vegetais minerais, animais vegetaloides e vegetaloides animais. Enquanto aos seres humanos, eram completamente andrógenos, podiam alongar seus corpos à vontade, até tomar enormes estaturas, ou diminuí-los até o estado de ponto matemático. Reproduziam-se como se reproduzem os corais, assim se reproduziam, ou seja, por brotação. Bem sabemos que há plantas que podem reproduzir-se por simples brotação, que se semeia um rebento, e cresce e se desenvolve. Assim também, daqueles corpos podia nascer algum broto que logo se desprendia e dava origem a uma nova criatura que se alimentava do pai e mãe. Foi uma raça muito guerreira, de homens altos e delgados, protegidos com grandes escudos e empunhando lanças, usavam armas desconhecidas e pelejavam contra outras tribos. Os hiperbóreos viveram em uma época muito distinta da história do mundo. Possuíam a visão espiritual totalmente desenvolvida, ou seja, tinham a glândula pineal saliente, o que lhes permitia ver o ultra de todas as coisas. Se pensamos em que uma planta é o corpo físico de um elemental, então, cada planta tem alma e a alma de cada planta é um elemental vegetal. Os hiperbóreos, quando olhavam um bosque, não o viam como vemos nós hoje em dia, como um conjunto de árvores, ou algo pelo estilo, porque para eles esse bosque era um bosque de gigantes, com enormes mãos, que como os de Briareu, o dos 100 braços, moviam-se à direita e à esquerda. Aquele bosque não era algo silencioso, mas escutavam-se por aqui, por ali e acolá, as vozes dos colossos ou gigantes, ou seja, as vozes dos elementais das árvores gigantescas. Esse era outro modo de ver as coisas, não como as vemos agora, com esta visão degenerada, com esta visão miserável que possuímos, que somente vê a coisa física. Era outra visão, era a visão que nos permitia ver as dimensões superiores da natureza e do cosmos. Era uma visão diferente, penetrante, onisciente. Víamos a Terra como era e não como aparentemente é, não como a estamos vendo agora. Havia conhecimentos e sabedoria, superiores aos que agora possuímos. Tudo o que sabemos nós agora, não serve mais que para estruturar um pouco o intelecto, e isso é tudo. Os hiperbóreos eram mais sábios e estavam governados pelo super-homem, pelos super-homens de todos os tempos e de todas as idades. E tiveram reinos e civilizações, mas tampouco sua origem racial estava no continente hiperbóreo.
Eles sabiam que seus antepassados tinham ficado atrás, no tempo. Os antepassados dos hiperbóreos foram os homens protoplasmáticos, os homens polares, os homens glaciares. A primeira raça, esta viveu na calota do Polo Norte. Os homens glaciares. Os homens protoplasmáticos. Um não pode menos que rir-se do protoplasma, da pitada essa de sal de Haeckel e seus sequazes, creem que dali veio, pois, o protoplasma, o moluscoide, o molusco, e seguiu a evolução de acordo com o dogma esse inquebrantável da evolução, aceito também por Darwin e seus sequazes. Não, o protoplasma tem mais antiguidade. Tampouco é o protoplasma aquele de outros autores, flutuando no oceano. Não, pensemos no homem protoplástico, pensemos na raça protoplasmática, que existiu na Ilha Sagrada, essa ilha que foi a primeira a existir e que será a última a deixar de existir. Quero referir-me à Terra Nórdica, a Terra de Cristal, como disseram nossos antepassados de Anahat, ad Lejana Thule, ao continente esse que está coberto agora pelos gelos do Polo Norte. Dito continente ocupava, naquela época, a zona equatorial do mundo, posto que a posição era diferente, o Equador atual era polos, e os polos eram Equador. Havia enormes e profundos bosques, e criou-se uma gigantesca civilização polar. A terra era de um azul magnífico, belíssimo, as montanhas eram transparentes como o cristal. A raça humana reproduzia-se pelo sistema esse que conhecemos ainda, em nosso organismo, no sangue, o da divisão celular. Bem sabemos que uma célula se divide em dois e começa o processo de gestação dos 9 meses. A célula germinal se divide em dois, as duas se dividem em 4, as 4 em 8, e assim começa o processo de gestação, o processo de divisão celular. Ainda existe esse processo em nosso sangue. Por que existe? Porque existiu, e os homens polares reproduziam-se com esse processo, em determinado tempo, o organismo do pai e mãe dividia-se em dois, como se divide a célula viva, e assim reproduziam-se, pelo processo, pois, de divisão celular. Quando nascia uma criatura festejava-se aquilo como um grande acontecimento. Nos templos reuniam-se os hierofantes, para trabalhar sobre os elementos, e os símbolos esotéricos usavam-se, naquela época, de forma diferente, para indicar-nos que a vida ia para a materialização, para o físico. Os homens da época polar podiam alongar seu corpo à vontade ou encolhê-lo, até convertê-lo como um ponto matemático. Eram andrógenos, e tão logo podiam pôr à flor da pele o aspecto feminino, para parecer como belas damas, ou submergir, dentro de si mesmos, o aspecto feminino, para aflorar, pôr à flor da pele seu aspecto masculino. Ou seja, eram verdadeiros andrógenos divinos, em sua imagem se refletia o firmamento estrelado, conversavam com os deuses da aurora do Mahamavantara, cara a cara, falavam no verbo de ouro, que como um rio de ouro corre sob a selva espessa do sol. Então Uriel, grande mestre vindo de Vênus, ensinou-lhes as artes e a ciência. Uriel deixou um livro escrito com runas, livro que estudaram, então, os homens da época polar, ou da época primária, se lhes quer chamar, a raça protoplasmática. Tudo isso está escrito nos registros acásticos da natureza. Se vocês desenvolvem a epífise e a hipófise, com esse par de glândulas e devidamente concentrados, poderão revisar todos estes escritos, poderão verificar, por si mesmos, o que atualmente estou dizendo. De onde saiu a raça polar? Qual foi sua origem? Eles sabiam, muito bem, que se haviam desenvolvido em uma época anterior. Os que tinham vivido, pois, em uma dimensão superior, na quarta coordenada, os que ali haviam atuado e haviam conhecido os mistérios do universo. E os homens da quarta coordenada não ignoravam que tinham vindo da quinta, e os homens da quinta coordenada não ignoravam que tinham vindo da sexta coordenada, e os homens da sexta dimensão não ignoravam que tinham vindo da sétima, e os homens da sétima dimensão não ignoraram jamais que se haviam desenvolvido desde o germe original primitivo. De maneira que o germe elemental atômico, primitivo, da raça humana, existia antes de que existisse o universo, existia entre o caos. Todos os germes da raça humana, dos elementos vegetais e das espécies animais, estavam entre o caos, antes de que existisse o universo, esses germes dormiam no caos. Quando o universo se estremeceu com o Verbo,
Quando o verbo criador do primeiro instante pôs em movimento todos os átomos, esses germes surgiram de entre o caos, fizeram sua primeira manifestação na sétima dimensão, cristalizarão-se e desenvolverão-se um pouco mais na sexta, logo na quinta, posteriormente na quarta, e chegou o dia em que apareceram tais germes, já com certo desenvolvimento, em nosso planeta Terra, pousados sobre uma terra protoplasmática, como simples protoplasmas viventes. De maneira que a raça humana vem do caos, desenvolveu-se do caos, desenvolveu-se do caos e existe atualmente. Um dia, os organismos humanos regressarão ao estado germinal primitivo e voltarão ao caos, do caos saíram e ao caos voltarão. Um dia nossa Terra foi um protoplasma, mais tarde, nossa Terra será um cadáver, uma nova lua, depois da sétima raça. Então a vida desenvolver-se-á nas esferas superiores e voltará ao caos, porque do caos saiu e ao caos há de voltar. Até aqui minha palestra desta noite. Os que quiserem perguntar algo, podem fazê-lo com a mais inteira liberdade. Item estudante. Qual foi a origem da divisão dos sexos? Item mestre. A divisão dos sexos tinha que realizar-se devido a que os entes divinos, os seres, necessitavam, forçosamente, ter veículos masculino ou feminino à parte, para seu próprio autodesenvolvimento e experiência individual. Essa é a causa. Alguma outra pergunta? Todos podem perguntar com a mais inteira liberdade. Item estudante. Estando neste mundo tridimensional podese viajar pela quarta, conhecê-la, ou ter alguma manifestação da quarta dimensão ou quarta coordenada. Item mestre. Ontem à noite, precisamente, demos aqui uma conferência sobre isso, e explicamos o que é a quarta vertical e como entrar, conscientemente, com o corpo físico na quarta dimensão. Dissemos ontem à noite, que é possível que o corpo físico entre na quarta vertical, demos uma chave, falamos, precisamente, sobre Harpócrates, ou Harpócrates, dissemos que se alguém se concentra profundamente em Harpócrates ao tempo de dormir, dissemos que se alguém se imagina um ovo de cor azul, e que com sua imaginação sente-ase como um pinto dentro desse ovo imaginado, dissemos que se a concentração fosse profunda e invocássemos Harpócrates, chegaria um momento em que sentiríamos como uma espécie de coceira no corpo, e que se nos coçássemos perdíamos a oportunidade. Tudo isso dissemos explicando aqui. Então esclarecemos, que se nesses instantes se sentisse alguém como inflado, como gorducho e se levantasse de sua cama cheio de fé, penetraria com a ajuda de Harpócrates, ou Harpócrates, na quarta vertical, onde poderia estudar os mistérios da vida e da morte. Falamos amplamente, ontem à noite, sobre a ciência Ginas. Hoje, não me proponho falar tanto sobre a ciência Ginas, posto que hoje estamos falando, exclusivamente, sobre antropologia agnóstica. Alguém mais tem algo que perguntar? Item estudante. Desde esse caos que você menciona, desde ali se começou a gestar esses eus? Item mestre. Os EUES nada tem que ver com o caos, são uma criação diabólica nossa, de nossos erros, de nossos defeitos aqui e agora. O caos é o caos e a razão de ser do caos, é o mesmo caos. O caos é sagrado, ali estão latentes os germes da vida, ali se desenvolvem e desde ali se desenvolvem e descem logo, de dimensão em dimensão, até aparecer aqui, em forma concreta. Isso é tudo. Alguma outra pergunta? Item estudante. Sim, meu irmão, quero perguntar-lhe, respeitosamente, se a escrita documentação sobre a inteligente conferência que acabamos de escutar de seus lábios, e se há, de alguma forma, que possamos levar até nosso intelecto, onde possamos beber dessa fonte. Tem você alguns livros sobre essa documentação que acaba de dizer, pelo menos de uma forma ao alcance de nós? Não sei se me explico. Item mestre. Eu escrevi, alguma vez, uma mensagem de Natal, não recordo qual é. Há uma? Olhe a ver, item estudante. Item mestre. Como? Item estudante. Item mestre. Não, mensagem 1969, item estudante. 69, creio, item mestre. 69, sim, onde falo de tudo isso. 68-69.
Vamos ver se de repente, lhes faço chegar até vocês essa mensagem dos anos 1968-69, onde eu escrevi sobre tudo isso. No entanto, há outros autores que têm dilucidado muito sobre questões de antropogênese. Muito especialmente, posso recomendar-lhes o segundo volume de A Doutrina Secreta, intitulado Antropogênese, cuja autora é a mestra Helena Petronila Blavatsky. Também Rudolf Steiner, por exemplo, em seu Tratado de Ciência Oculta, dá muitas luzes sobre o particular. Eu posso falar-lhes a vocês sobre isto amplamente, devido ao fato concreto de que isto que estou explicando, o tenho vivido. De maneira que não necessito estudá-lo para dizê-lo, tenho vivido, e não lhes tenho ampliado hoje todo o tema, o que gostaria, porque nos lançaríamos toda a noite, não alcançaríamos. Nem em 1000 noites acabaria eu de explicar-lhes a vocês todo o desenvolvimento deste universo desde que surgiu do caos. Em todo caso, tenho vivido e conheço-o por experimentação direta. Algum de vocês tem algo mais a dizer, que perguntar? Vamos ver. Item estudante. A. Fala muito do caos e do cosmos. Há muita diferença, porque caos se entende como desordem e cosmos como a ordem, então estou, item mestre. Do caos sai o cosmos. Indubitavelmente, mediante a lei do 3, ou seja, mediante o santo Triamazicamo, é possível realizar criações de unidades novas. Quando as forças positiva, negativa e neutra incidem todas em um ponto dado, realiza-se uma criação. Não seria possível a criação de qualquer unidade cósmica nova, sem a conjunção dessas três forças que formam, em si mesmas, o santo Triamazicamo. Estas três forças são, o santo afirmar, o santo negar, o santo conciliar. Mas, criar é uma coisa e organizar é outra coisa. Podese criar, mas se não há organização, de que serviria a criação? Para que um cosmos, que significa, entre parênteses, ordem de mundos, surja a existência, necessitase de outra lei. Quero referir-me, de forma enfática, à lei do eterno Heptaparapartinok, ou seja, à lei do 7. Mediante a lei do santo Triamazicamo faz-se a criação, mas mediante a lei do 7 faz-se a organização do que se tem criado, em forma de um cosmos. Assim, pois, nosso sistema solar existe graças a duas leis: primeira, a do santo Triamazicamo; segunda, a do eterno Heptaparapartinok. Graças a essas duas leis, existe, atualmente, nosso sistema solar e nosso planeta Terra. Do caos surgiu, pois, um cosmos, do caos surgem todos os cosmos. Logo das trevas, sai a luz. Alguma outra pergunta? Bom, como não escuto aqui, como não há mais perguntas, daremos por terminada esta palestra. Paz inverencial.